É verdade que todos já sonhamos viver um conto de fadas e que a vida seria bem mais fácil assim. Mas a realidade é diferente. Nem tudo na nossa vida terminou bem ou vai terminar bem, com um final feliz. E diferente dos contos de fadas que nós ouvimos e aprendemos por aí, o príncipe deste mundo tem cegado as pessoas para a verdade desde o início dos tempos. Participe com a gente dessa nova série de mensagens e vamos aprender juntos como mudar o fim desta história. Meus amigos, as nossas mensagens aqui na Comunidade Encontro têm gerado reflexões e reações. Talvez você tenha saído de algum encontro com aquela sensação de que você precisaria conversar com alguém sobre um dos assuntos abordados aqui. Eu gostaria de lhe dizer que durante a semana eu estou à disposição para conversar com você, sempre que você precisar, sobre qualquer assunto, ou orar com você, como pastor da Comunidade Encontro. É só fazer contato comigo, mesmo você que não mora por aqui, dá uma ligada para mim, eu terei o maior prazer de bater um papo com você a respeito das suas dúvidas e das suas perguntas. Todos nós queremos viver um conto de fadas. Todos nós queremos ter sucesso e ser felizes. Todos nós queremos uma vida leve, com saúde e dinheiro no bolso. Todos nós queremos ser amados e reconhecidos. Todos temos sonhos. Você já observou que todos os contos de fada começam e terminam do mesmo jeito? Era uma vez e viveram felizes para sempre. Mas infelizmente a vida é diferente. Nem sempre tudo acontece do jeito que sonhamos. Nem sempre ou quase nunca a vida é um conto de fadas. Um amigo meu era o mais brilhante estudante de ensino médio que eu conheci. Daqueles que a gente dizia, esse vai longe, mas não foi. Demorou um pouco a casar, mas pouco depois do casamento, um câncer destruiu o seu conto de fadas. Há muitas coisas, meus amigos, que podem destruir os nossos sonhos. E aí nós precisamos considerar que há causas naturais e há causas sobrenaturais. Isso mesmo, causas naturais e causas sobrenaturais. Em uma ocasião, uma pessoa me contou que ela não chegou a conhecer o seu pai. Ele morreu quando a mãe estava grávida dele, em um acidente, num carro de cor azul claro. Depois que ele nasceu, a avó tentou dar banho nele numa banheira de criança, naturalmente, da mesma cor, azul claro. E ele, como bebê, entrou em desespero. Ou cada vez que se tentava vestir nele uma roupa da mesma cor, era o mesmo desespero. A pergunta que talvez você faça, coisas assim existem? Eu perguntei se a mãe tinha feito algum trabalho ou algum despacho. E ele me confirmou que ela tentou falar com o pai, em uma sessão invocando espíritos, para tentar falar com ele porque a sua saudade era muito grande. Meus amigos, isso existe. Eu disse há pouco que há questões naturais, mas há também questões sobrenaturais em jogo e que influenciam a nossa vida. Shakespeare disse uma ocasião: há mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Por isso, em princípio, eu diria para você, não brinque com coisas ocultas. Durante essa série,
nós vamos abrir o jogo sobre esse assunto, trazer reflexões, mostrar textos bíblicos justamente para esclarecer as nossas dúvidas e dar orientação espiritual para você. Os contos de fadas, escritos ao longo da história, retratam de algum modo essa realidade sobrenatural que se mistura com a realidade natural. Nos contos da Bela Adormecida, do Chapeuzinho Vermelho, da Bela e a Fera, Branca de Neve e Sete Anões, Cinderela e outros, em todos eles aparecem bruxas, feitiços, poderes que acabam com os sonhos das pessoas. E interessante que todos eles foram escritos em torno do ano 1600, 1700. E eles acompanham a fantasia das pessoas até hoje. Se você conhece Florianópolis, aqui em Florianópolis existe uma praia chamada Praia do Itaguaçu, onde se encontram essas pedras que você vê aí na imagem. Há uma crença popular que diz que na antiguidade as bruxas fizeram uma festa e não convidaram o diabo porque ele cheirava mal. Durante a noite, durante a festa, o diabo apareceu e, com raiva porque havia sido deixado de lado, ele teria transformado as bruxas nessas pedras que você vê aí. Diante disso, meus amigos, nós perguntamos e precisamos perguntar: existem forças e poderes sobrenaturais? Evidentemente que muita coisa é fabricado pela mente humana, pois o coração humano é uma fábrica de ídolos. Mas a Bíblia, que para nós cristãos é a única fonte de verdade e vida, nos diz de que existem poderes sobrenaturais, sim. O próprio Deus é sobrenatural. Aliás, a Bíblia diz que há basicamente duas coisas que podem destruir os nossos sonhos e os nossos contos de fadas. Há um problema dentro de nós e há um problema fora de nós. Há um problema dentro de nós. Uma palavra bíblica conhecida, já mencionada diversas vezes aqui neste espaço, vai nos dizer que o coração do ser humano é mau e terrivelmente corrupto, completamente imprevisível. Quer dizer, há um problema dentro de nós, e do qual nós nem sempre damos conta, e que nos impulsiona a fazer coisas que trazem dificuldade para nós mesmos e para o nosso entorno, para as pessoas à nossa volta. Nós trabalhamos por alguns anos em uma comunidade terapêutica feminina. Lá nós conhecemos uma mulher que passou por diversas internações e com muita dificuldade para se libertar das drogas. Depois de caminhar com ela por algum tempo, a gente descobriu a razão da dificuldade dela se libertar. A culpa sempre e de tudo na sua vida era da mãe. A mãe isso, a mãe aquilo. Até que um dia eu perguntei se alguma vez a mãe mandou ela usar drogas, ou se a mãe alguma vez deu drogas para ela usar. E ela respondeu que não. Meus amigos, somos nós mesmos que estragamos os nossos contos de fadas. E enquanto nós culpamos os outros pelas nossas desventuras, nós não avançamos.
Mas ao mesmo tempo que o problema está dentro de nós, a Bíblia nos mostra que há problemas fora de nós e que nos atrapalham. A palavra dita pelo próprio Jesus vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. Quer um exemplo? Há muitos, vou dar um apenas, que repercutiu bastante na mídia nas últimas semanas. Estudantes de medicina fizeram um paredão de bundas durante o jogo de vôlei feminino. Outros abaixaram as calças enquanto o time de vôlei feminino jogava em um campeonato de calouros. Torcedores se animaram com o exemplo e o espetáculo e passaram a exibir partes íntimas. Veja, a gente não está falando de ladrões, de vagabundos ou de quem quer que seja. Nós estamos falando de estudantes de medicina. Como é que a gente explica essas coisas sem considerar o poder e a influência do poder do mal em nossas vidas? O mal existe. Uma palavra da Bíblia vai dizer: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Eu não estou dizendo para você crer no diabo, nos demônios ou nos espíritos. Eu não estou dizendo para você acreditar e crer e confiar nesses poderes. Pelo contrário, mas eu estou dizendo que você e eu precisamos considerar e perceber que estes males existem. Ou do contrário, como é que a gente explica todo mal no nosso mundo, todo mal dentro de nós? Vejam uma história, entre tantas outras, de Jesus, onde Jesus enfrenta o poder do mal e o vence. E Jesus e seus discípulos chegaram na terra dos Gadarenos e encontraram 2 loucos que vinham do cemitério, os quais eram vítimas de demônios. Os 2 aterrorizavam a região, de modo que ninguém mais se atrevia a passar por aquele trecho da estrada. Quando avistaram Jesus, os loucos gritaram: qual é o motivo de ficares nos importunando? Tu és o Filho de Deus. Ainda não é hora de te manifestares. Perto dali, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios então suplicaram a Jesus: já que vais nos expulsar destes homens, permita que vivamos nos porcos. Jesus concordou: podem ir e saiam daqui. Enlouquecidos, os porcos pularam de um penhasco e se afogaram no mar. Aterrorizados, os que cuidavam dos porcos saíram em disparada e contaram na cidade o que havia acontecido aos loucos e aos porcos. O povo ficou revoltado por causa dos porcos que se perderam, e uma multidão foi implorar a Jesus que saísse dali e nunca mais voltasse. Meus amigos, é uma história da Bíblia. E ela traz uma notícia ruim, melhor dizendo, e uma notícia boa. A notícia ruim é que demônios existem, espíritos existem, atormentam as pessoas, criam dificuldades para as pessoas e enlouquecem as pessoas em diversos graus. A boa notícia é de que o poder de Deus é maior.
Tanto é que os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus e eles precisam submeter a ordem de Jesus que manda que eles saiam daqueles dois homens. Por isso, meu amigo, minha amiga, não brinque com forças ocultas. Não brinque com espíritos. Não brinque com coisas que não são de Deus. O resultado nunca é bom. Interessante a gente observar os nomes que na Bíblia são dados ao poder do mal. Eu registro 5 nomes. Diabo, que significa enganador. Satanás, que significa adversário. Tentador. Pai da mentira. Significa que quando a gente mente, já percebeu quem a gente está servindo, quem está nos inspirando, não é mesmo? Ou ainda inimigo das nossas almas. Meus amigos, não brinque. Nós estamos em uma batalha espiritual. Nós não estamos em um conto de fadas. O Deus desse século, Paulo escreve aos cristãos que moravam na cidade de Corinto, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo. Quer dizer, uma das maiores obras do inimigo é nos cegar, para que a gente não tenha mais a visão correta de si mesmo, das pessoas, da realidade e do próprio Deus. Por isso, não brinque com esses poderes. E o que a gente faz com isso? Talvez você que em algum momento da sua vida, sem conhecer o assunto ou por ignorância, tenha se envolvido de algum modo com poderes ocultos e tenha talvez sofrido as consequências desse envolvimento, às vezes até sem saber. O que você faz? O que a gente faz? Eu diria, em primeiro lugar, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus que diz: não se envolvam com ocultismo e nem consultem espíritos. A alma de vocês será contaminada. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Meus amigos, os contos de fadas, eles são histórias criadas pela imaginação humana. E eles nos ensinam, precisamos admitir, lições éticas e morais até interessantes. Mas eles não passam disso. Só existe uma história que transforma as nossas vidas e que corrige a nossa história. Olha que extraordinário. Existe uma história que corrige a nossa história. E essa é a história de Jesus, sua morte na cruz e ressurreição. Ela é a história do Evangelho. Talvez você conheça a história do ladrão que foi crucificado com Jesus. E que quando conheceu Jesus, ele teve a sua história corrigida, a ponto de ele dizer: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, numa atitude profunda de arrependimento. Ou talvez você conheça a história do centurião, o comandante dos 100 soldados que comandou a crucificação de Jesus. Quando Jesus morreu e expirou, ele, vendo aquele fato, ele clamou em alta voz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Então, meus amigos, só existe uma história que transforma as nossas histórias. E só há uma história que corrige as nossas histórias, que é a história de Jesus. Sabe, em quase
todos os contos de fadas têm um príncipe que vem para salvar as pessoas. Mas nós sabemos que isso não passa de um conto de fadas. A Bíblia, por outro lado, nos alerta em relação ao príncipe desse mundo, Satanás, que anda ao nosso redor para nos destruir. Mas a boa notícia é que a Bíblia fala também do príncipe da paz, Jesus, que nos salva. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Sabe, meus amigos, nós experimentamos isso em nossa própria história familiar. Na ignorância espiritual, em nossa família era comum a gente se envolver com benzimentos e coisas ocultas, como nós conhecemos. E isso não nos deixou sem pagar um preço muito caro por isso. Até que a luz do Evangelho brilhou em nossa vida e Jesus Cristo transformou a nossa história, nossas vidas, e corrigiu a nossa história. E quando nós pudemos, como aquele ladrão na cruz e como aquele centurião, nos render aos pés de Jesus, tudo mudou e tudo se fez novo. Essa é a oferta do Evangelho, que vale ainda hoje também para você. Vamos falar com Deus. Senhor, Tu conheces a nossa história e sabes que muitas vezes, em ignorância, ou às vezes conscientemente, movidos por uma curiosidade pecaminosa, nos envolvemos com poderes e forças ocultas, em magias ou coisas do gênero, tentando desvendar aquilo que não é visível aos olhos e que na verdade não nos pertence. O testemunho da vida, Senhor, e o testemunho das Escrituras nos diz que o envolvimento com poderes ocultos sempre de novo machuca pessoas e nos fere profundamente, contamina a nossa alma. Por isso que nós pedimos, Senhor, que Tu nos libertes pelo poder da Tua palavra, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, que Tu nos libertes. E nos dês a oportunidade, Senhor, de viver em liberdade, num novo começo. No nome de Jesus é que oramos. Amém. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa
deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim.